Olá, amados e amadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Mentalidade do Ative Seu DNA Podcast e Valnice Milhomens. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e o seu corpo. E o tema de hoje é um tema muito importante, que é o esgotamento. O esgotamento, a gente vai falar sobre esgotamento emocional. Não esquece de curtir, né, aqui o canal, curtir esse episódio, compartilhar esse assunto com as pessoas que você sabe que estão passando por isso, estão com um esgotamento, estão se sentindo esgotadas, cansadas. Então não esquece de curtir e compartilhar esse episódio. Então nós vamos já começar o tema de hoje, que é esgotamento, com uma história muito conhecida por muitas pessoas, que é a história de Noemi. Então a gente vai começar já com o versículo de Ruth, capítulo 1, versículo 20. E aí Noemi fala: "Não me chamem de Noemi". Quem não conhece a história de Noemi, a gente vai falar depois detalhadamente, mas é uma mulher que realmente perdeu o marido e os 2 filhos, né, ela foi para outra terra, chegando lá, perdeu o marido e os 2 filhos e ela volta de novo à sua terra natal. Então quando ela retorna, ela fala: "Não me chamem de Noemi", respondeu, "chamem-me agora de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim?" Noemi, ele é a história de uma história de esgotamento, uma história de dor, uma história de exaustão. E agora eu já venho aqui já emendar uma pergunta, né. Se por acaso, apóstola Valnice, se você já passou por uma situação de esgotamento mental, esgotamento emocional, e depois a gente vai falar sobre as estratégias para lidar com isso. O que nos leva ao esgotamento? O que significa esgotar? É usar tudo, todas as reservas até nada mais restar. Esgotou. Não tem mais nada. O que se esgota? Esgotamento mental? Realmente existe esgotamento mental? Teríamos que perder a mente. Geralmente o esgotamento é emocional, embora o alimento venha da mente. Os pensamentos, aqui está mais uma vez como o homem pensa, assim ele é. Então, cuidado com o que tu pensas, porque o pensamento vai determinar as tuas ações, que são movidas pelas emoções. Então, esgotamento, geralmente chamam esgotamento nervoso, né? Burnout. Né? Agora, se bem que burnout está mais relacionado com problemas no trabalho. No trabalho. E esse esgotamento de você, o quê? Quais os sintomas? Como é que eu sei que estou esgotado? Perco o ânimo, as coisas não importam mais nada na vida, um desinteresse. E claro, tem o lado também fisiológico, né, as consequências de saúde, porque aí você vem com outros problemas, não vou falar de físicos, mas de sentimentos, de emoções. A pergunta foi muito direta, então vamos lá, direta já. Sim, eu tive um esgotamento. De onde vem? Claro que tudo está relacionado com o alimento da mente, as preocupações, frustrações, vem muito das nossas expectativas frustradas, sim, mesmo burnout, você tem expectativas no trabalho, na vida, e as coisas não funcionam como você projetou, como você sonhou, como você planejou, e você então foca a mente naquilo. Então aí a questão do foco, foca na mente. Meu caso, já que você fez uma pergunta direta, eu vou ser bastante direta. Eu estudei num seminário 6 anos, alimentando o desejo de ser missionária em África. Os batistas brasileiros eu fui formada num seminário batista, e não tinha trabalho em África,
Na realidade, projetaram ter um trabalho, mas foi muito difícil, não tinham. Mas havia um desejo, havia até uma revista da Junta de Missões Mundiais, chamada O Campo é o Mundo, que foi publicada em 1965, por sinal o ano em que eu entrei no seminário. E a contracapa dizia: África, Deus vai abrir as portas. Eu até escrevi, quando estava mais para terminar o curso, fiquei 6 anos no seminário, preparando-me para a África, 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 África. Uau! Missionário na África. Tudo que eu fiz no seminário, dos meus trabalhos, era pensando, vou precisar em África. E, na realidade, eu fui nomeada a primeira missionária dos batistas brasileiros à África, Moçambique. Só que, imagina, eu fui em janeiro de 71, fui nomeada em novembro de 1970. Não se falava em missões transculturais, coisa nenhuma, eu tinha 23 anos. Adiante o seminário, dona Ruth Menezes me dizia assim: filha, você não está pronta para ir para a África. Você ainda não sabe fazer a diferença entre os problemas lá fora e você. E, na realidade, aquele meu último ano de seminário, eu diria, já foi um abalo no meu mundo emocional. Eu tive até uma inflamação na garganta, que devia ser mais de fundo nervoso, eu acho, mas o médico me tirou as amígdalas antes de eu ir para a África, porque era o meu último ano de seminário e tínhamos estágios, e eu fui em contato com problemas. O primeiro mês era no hospital evangélico, tinha que preparar alguém para perder uma perna ou aconselhar alguém, e aquelas aulas não se transferem germes emocionais. Então você tem que se comportar aqui ao anunciar que alguém morreu, do mesmo jeito que você se comporta, preparar alguém para perder uma perna, ou, gente, trabalhar nas suas emoções, aí depois sai daquele mês, vai se senta ao lado de uma juíza, num juizado de menores, sem fazer nada, só escutando e vendo as maneiras horríveis de tratar com aquelas meninas. Aí depois você vai para o orfanato, é, fazendo testes técnicos, psicológicos com as meninas, e você... Problema, 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 problema. Eu administrei muito bem, mas dormia aquele filme. Então isso começa a lhe afetar. Aí vou para a África. Ai, meu sonho. Não recebo orientação nenhuma. Eu saio do seminário com 23 anos. Meu chefe, olha, nem se sentou comigo para me dizer que eu ia trabalhar com um pastor português. E eu nem perguntei nada. Sabe aquele idealismo que você vai... Não faz ideia, vou para a África, só isso, com a sensação de que você aperta um botão e vai salvar o mundo inteiro. E tudo bem, lá vou eu, feliz da vida. Chego na África do Sul, está o pastor português de Moçambique me esperando. Aí é que eu sei que vou trabalhar. Aí tem aquela recepção. Fiquei logo chocada, era a África do Sul do apartheid, banco para preto, branco para... Banco? Eu disse, misericórdia, o que é isso? Aí vou para Moçambique, uma recepção a missionária. Ninguém tinha visto uma mulher na vida pregando, entendeu? E eu olho para o auditório daquela igreja em África, não vejo um negro. Eu disse, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou? Aí vou ser hospedada numa casa onde o negro não podia entrar pela porta da frente, chamado Mainato. Eu fui chamada para a África. Aí vi aquela sociedade portuguesa, né? Você tinha que andar com o cabelo sempre arranjado, sempre de sapato. Olha, era tanto chá, tanta coisa. Eu entrei em parafusos, mas eu era uma pessoa muito tímida. Tímida demais. Aí, ok. Olha o conflito. De onde vem o esgotamento? Dos conflitos emocionais. Eu não tinha coragem de falar nada. Aí eu não dormia, pronto. Por quê? Eu fui chamada para a África. Eu não fui chamada para Portugal. Eu só tenho português na minha frente.
E depois o temperamento do pastor lá era muito, sabe, colérico e tal. Aí um dia eu encontrei um africano. Os africanos moravam no Caniço, chamava Caniço a área. Ali a cidade de Lourenço Marques, não, são os portugueses, tinham os seus mainatos, chamavam os empregados mainatos, que eu horror, horror. Enfim, e, e aquela família tinha perdido o pai, era senhor e duas filhas, e eles não queriam que eu saísse, ficasse. Mas era um conflito. Aí eu disse: eu só fico com vocês se o negro entrar pela porta da frente e subir a escada da frente. Eu não posso aceitar um negócio desses, né? Mas aí quando eu fui um africano, fui lá no Caniço, aí fiquei tão feliz. Aí voltei e falei para o pastor. Ele me cortou as pernas. Ah, não, porque os negros não têm dinheiro e a gente precisa de finanças para começar, depois a gente vai. Aí me deu logo um trabalho. Me pôs a vender Bíblias na principal rua de Lourenço Marques, batendo de porta em porta. E ensinando. Aí, ok, o Instituto Bíblico, eram 2 alunos portugueses. Como é que eu estou vivendo meus dias? Conflito. São expectativas? Não. Isso pode vir em qualquer área. Já você falou do o meu, então vou dizer, porque quando você vê me hoje tão tranquila, não sabe de onde eu vim, né? Não sabe por quantas fogueiras eu já passei, quantas coisas eu já venci. Aí eu escrevo para a junta. Olha, tem muita miséria entre os negros. Levei um carão. Na primeira carta que eu escrevo para a junta, levo um carão. Eu já era tímida. Irmã Valnice, não se meta em política. Porque tinha a polícia lá chamada PIDE dos portugueses. Qual era o problema? Porque muitos dos guerrilheiros, porque estava em guerra, o país estava em guerra, pela independência. Portugal estava enfrentando guerra nas províncias ultramarinas e o que ocorreu? Eram igrejas metodistas, batistas, presbiterianas que tinham escolas entre os negros. Então, muitos guerreiros saíram dessas escolas. E, claro, a mentalidade protestante vai sempre falar de liberdade. Então, o missionário, e no meu passaporte estava chapado, profissão missionário, imagina. Pronto, eu estava na lista da PID, recebi visita, né, da Polícia Secreta. Enfim, então a junta diz, não se meta em política. A nossa primeira experiência em África. Pronto, eu fecho a boca, vou fazer tudo que o pastor me manda fazer e não durmo nem uma noite. Eu vejo a noite vará. Tive logo, no primeiro mês, pumba, quase um tifoide, enfim. Aí pronto, entra o conflito. Como eu mal começo, já adoeci. Conflitos. E quem estava certo? A minha Deã. Você é muito jovem, não sabe lidar com os problemas. E eu não fui preparada, nenhuma aula de missões culturais. Aí depois vem a guerra e eu digo, não vou me embora. E peço para mudar para Beira, outra cidade. Vamos ver se lá eu vou trabalhar com os negros, né? No caminho, o carro vira. Eu passei o volante para uma filha na fé, que era portuguesa. E vou para lá, claro, a igreja só tinha brancos, mas tinha uma missão, uma congregação lá no interior. Isso são 3 anos, 3. Durante esses 3 anos, eu não dormi senão com remédio. Sem remédio eu não dormi. Conflito. O que é que eu estou fazendo aqui? Não foi para isso que Deus me chamou. E isso gerou o quê? Um conflito de, olha para o pastor, seu hipócrita, vai, começa, ai meu Deus, aí começa o meu conflito com Deus, não é porque eu não posso ter esse tipo de sentimento, mas o que eu estou fazendo? Eu estou com pensamentos tóxicos porque eu estou com o foco totalmente na frustração de que não foi para isso que Deus me chamou e que está errada essa política e que não pode ser isso. E quando eu vou para a beira, a corda parte. Caí como? Era uma doença? Não. Era o esgotamento. E tinha uma médica brasileira lá. Como é que eu me sentia? Se eu fechasse os olhos, eu tinha a sensação que eu ia desmaiar. Eu estava fora de ação. Qual era o meu problema? Uma enfermidade patológica? Não tinha.
Eu não podia fazer nada, eu não podia me concentrar em nada. Era aquela sensação de que você vai desmaiar, você vai desmaiar, você vai desmaiar. Eu tinha que voltar para o Brasil e alguém tinha que me acompanhar. Se eu fosse dirigir o carro, ele saía assim. Então, estou fora, o sistema nervoso está fora de equilíbrio. Aí a médica brasileira queria que eu viesse para o Brasil fazer. Ah, não, tem que fazer narcoanálise para dormir, pôr os problemas para fora. E eu era aquela pessoa o quê? Não sabia dizer não? Não sabia dizer não. Eu tinha que agradar todo mundo. Eu não expunha o que eu sentia. Sim, o pastor foi embora, porque aí chegou o comunismo. 3 anos depois chegou o comunismo, todos os pastores foram embora, todos os missionários foram embora, eu fiquei sozinha. Fui a única a ficar, mas estou como? Fora de ação. Eu me lembro na sala, o dia que eu consegui me concentrar no versículo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Maravilhoso, conseguiu se concentrar no versículo. Mas eu não podia. Aí eu vim para o Brasil e fiquei na casa de missionários. O que me disseram? Ah, isso sempre acontece com os missionários na primeira vez. Ninguém sabia de batalha espiritual. E o meu próprio chefe tinha feito um tratamento com um psiquiatra e me mandou logo para ele, né? E a professora, que era professora de português, morava comigo, foi comigo, ele perguntou, como é que é ela? Ah, doutor, pessoa maravilhosa, sempre ajudando todo mundo. Em casa não fala, é trancada lá e tal. Aí ele me diz, ó, se você pega uma Coca-Cola, sacode, 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 a hora vai explodir. E o meu chefe dizia, solta os cachorros, filha, solta os cachorros. Eu não sei soltar cachorro, eu não sei brigar com ninguém. Eu embuti todos esses Tudo. conflitos, fui embutindo e eu fiquei fora de combate, eu não estou fazendo mais nada, eu não consigo mais fazer nada. Qual é a minha doença? Totalmente psicossomática? Aí o psiquiatra vai, fala e tal, me analisa, diz, você não tem caso de psiquiatria? Então, se você sentir necessidade, volte. Aí essa médica brasileira, né, porque a junta, os batistas, né, todo mundo pode exigir. Escreveu uma carta dura, porque eu não fui para o psiquiatra que ela queria fazer essa narcoanálise, uma psicoterapia. Eu vou responsabilizar a junta, a missionária, porque não pode ser. Aí ele me manda. Aí ele chega lá, ah, não, fulana já está atrasada, não se faz mais isso de narcoanálise, põe a dormir para ver se solta o que tem lá dentro, embutido, né? Não, agora é uma psicoterapia. Eu disse, mas quanto tempo leva isso? Ah, talvez, deve 18 meses, 2 anos, misericórdia. Aí eu entrei em parafuso, voltei, estava na casa de missionários americanos, fiquei tão triste. O psiquiatra só disse assim, ah, você trabalha muito, que é para Deus amar você. Eu digo, não. Essa historiazinha depois tem desdobramentos, né? Quando eu ensino personalidades restauradas. Aí, nesse caso, eu cheguei, peguei os vidros de remédio para dormir, derramei na lata de lixo e disse, Deus, se eu preciso de um psiquiatra, és tu. Se tem alguma coisa errada aqui dentro de mim, tu és o meu psicólogo. Aí telefonei para a junta, disse o que ele disse, mas eu não vou me submeter a um ímpio, não vou submeter a minha personalidade para ser transformada por um ímpio. Até porque ele veio lá logo com conceitos da área de sexo, né? Aí vai logo lá para Freud e tal. Não, não vou. Tá bem, filha. Ele sempre me apoiou, né? Tá bem, filha, tudo bem. Aí comprou um bocado de livro, Conhece-te a ti mesmo, Cristãos Nervosos. Eu tenho que me autoanalisar. Onde está a raiz do meu problema? Por que eu sou assim? Por que sou tímido? Por que não falo? Por que embuto? Por que não sei dizer não? E enfrentei-me, eu me enfrentei com Deus e fui estudar e me autoanalisar. E foi assim que eu fui vencendo durante esse período que fiquei no Brasil, e quando voltei para a África, realmente era a única missionária, tinha vencido, embora fosse uma outra pessoa, num outro processo, porque nesse período, peguei logo um folhetinho, eu é que fiz isso,
Você não pediu para ser humilde? Eu tinha que lhe pôr na escola onde se aprende humildade, eu é que fiz isso. Eu disse: "Ai, ai, ai, ai". Então, depois, alguns livros me ajudaram a quê? A olhar para as coisas e, em vez de me concentrar nelas, olhar para Deus. Então, o que eu ensino hoje é fruto de uma aprendizagem proveniente de experiências pessoais para vencer as minhas desestruturas emocionais. Chocante, não? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. São vários ensinamentos sobre mentalidade. A mentalidade que você teve desde o seminário, de eu vou para a África e realmente aquilo se concretizou, você tinha isso na mente, você via, você uma vez disse para mim, eu achei lindo isso, né, você tem que sentir aquilo a tal ponto de ser real, você tem que sentir, você tem que imaginar, você tem que sonhar, se realmente for verdadeiro, estiver realmente dentro do seu propósito, e isso é realmente a mentalidade, né, a mentalidade correta, a mentalidade de Cristo. E essa questão que você falou, contou essa experiência super enriquecedora que a gente aprende, e quando a gente vê, assim, já maravilhosa, né, aos 75 anos, você nossa, sempre foi assim, eu então olho e falo: "Nossa, como eu tenho que melhorar". Eu tenho que melhorar tanta coisa. Mas a gente vê nessa história de Noemi que ela realmente chegou num ponto de esgotamento de querer alterar até a identidade dela. Ela começou a questionar a sua própria identidade, né. "Ah, não me chame mais de Noemi, Graça, me chame de Mara, amarga", né. E essa questão realmente do foco, ela estava no foco no que Deus tinha tirado e não no que tudo aquilo podia vir a transformar na vida dela, que depois foi realmente uma grande bênção, né. Quando ela teve as 2 noras, uma das noras foi embora e ela falou: "Não, vocês vão embora construir a vida de vocês, eu sou uma mulher velha, amarga, não vou para lugar nenhum", né. Mas Ruth permaneceu firme, fiel, né, companheira, levantando, fazendo tudo para ela, cuidando como se fosse uma mãe, uma verdadeira mãe, né, cuidando como se fosse uma mãe, deu amor, deu tudo que ela precisava naquele momento e ajudou ela a levantar, e a história realmente terminou de forma muito diferente. Ruth se casou com Boaz, que era realmente uma pessoa muito rica da família, né, e trouxe paz, saúde, prosperidade para Noemi, a história realmente terminou de forma muito diferente. E você chamou atenção para o pronto, né, um dos pontos que foi um dos pontos cruciais da história, que é a questão do foco. Que é uma questão que você fala muito bem. Então, quando a gente está num esgotamento, a gente vê que é muito hoje, muito conhecido essa questão do burnout, que é o esgotamento no trabalho, mas existem vários tipos de esgotamento. Todo mundo hoje fala: "Ah, eu estou com burnout, eu estou esgotado, eu não estou conseguindo fazer nada, estou sem vontade, estou apático, estou desanimado, estou deprimido". Muitas pessoas falam isso hoje em dia, eu recebo muita gente no consultório falando sobre isso. E, como esse esgotamento pode deturpar a nossa visão de nós mesmos e a visão que a gente tem também de Deus, do nosso propósito, da vida, da família, como que esse esgotamento pode, alterar tudo Altera isso? totalmente. Primeiro, porque você, quando está num estado desses, se disser assim: "Sua mãe morreu", é igual dizer: "Está chovendo". Você perde o interesse. E então você se olha: "Qual é a minha importância? Eu não tenho futuro". Por que que Noemi está assim? A expectativa o quê? Aí entra muito a questão da cultura, a importância de ter um marido, de ter os filhos ali. Não importa quais são as circunstâncias, a raiz é a mesma, expectativas frustradas. E na expectativa frustrada, já que eu me concentro no estado em que eu me encontro e perdi o brilho da vida, para quê? O que é que eu estou aqui fazendo? Ao fim eu sonhei, me preparei, estudei, e é daí? E daí? E daí? E agora? Você já perdeu o ânimo, você não tem mais interesse, você não faz mais projeto, você olha para si. Por isso é que o versículo: "Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim". Eu não tenho nada, não tenho nada, não consigo mais ensinar, não consigo pregar. O que é que eu sou? Sou um peso para a junta, que missionário é esse que não produz nada? Então é a identidade.
verdadeiramente a nossa identidade por foco. Então, nós temos que realmente cuidar do nosso pensamento. No meu caso, como eu sempre fui uma pessoa que amei o estudo, a pesquisa, a investigação, o autodidatismo, eu fui ali me enfrentar e realmente consegui, mas nem todo mundo é assim, precisa de uma Ruth, não te deixarei, não é? Não, não vou me embora, porque quando Ruth está assim, tão aflita, Deus sempre manda um anjo, tá? Deus sempre manda um anjo no nosso caminho para nos ajudar. E esse anjo ali para Noemi foi Ruth. Quando ela diz as noras vão lá, por causa da própria cultura, não é? Porque se morresse alguém e não tivesse filho, o parente mais próximo podia tomar como esposa para gerar. O filho não era para ele, era para o que morreu. Volta, não tenho, sou velha, não tenho mais filhos, e então uma volta e a outra diz: não, não vou voltar. Não me instes para que te deixes, nem que me afaste ao pé de ti. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Onde fores sepultada, também eu serei sepultada. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o Oh, meu meu Deus. Deus. Que conforto! Realmente foi um conforto, e daí acabou-se o esgotamento, porque Noemi se tornou mais do que 7 filhos, como é a expressão bíblica. Noemi se tornou mais do que 7 filhos, então você já mudou o quê? O foco. Muda o foco, afinal você não está só, afinal você tem uma nora que a ama, você tem alguém que a ama, que cuida de você, que cuidará da sua velhice. Aí logo ela se anima e pensa no futuro de Noemi. Não vou eu pensar em ti, minha filha, Boaz. E ela vê também intervenção sobrenatural, porque como é que Ruth vai chegar exatamente no campo de Boaz? Deus está agindo, Deus está agindo, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela fez uma escolha, ela escolheu Deus de Noemi. Então você volta logo para quem? Você vai voltar. Já estou aqui querendo pregar, né? É que eu estou vendo a situação lá por dentro da alma dela, né? Todas essas questões da minha vida fizeram com que eu tenha uma habilidade muito especial de ver além das palavras e contemplar o estado da alma das pessoas. Então começo a fazer as leituras. E realmente mudou inteiramente por encontrar alguém na sua vida para mudar o foco. Ela mudou o foco. Esqueceu que o marido morreu, que os filhos morreram. Não, agora eu tenho uma filha, não é minha filha, eu vou pensar no casamento dela, e não é me ter um filho que ela recebe no colo. Sua vida floresceu. Por quê? Alguém entrou em cena. Deus envia alguém no seu caminho. E sempre será assim. Se nós estivermos com os olhos abertos e abertos para mudar e para dizer, não aceita a situação, em Deus há esperança. Deus vai criar circunstâncias na nossa vida. E nós vamos nos levantar e nós vamos vencer. Não é o fim. Não é o fim, nem você tem que se condenar. Nós não temos domínio sobre as experiências do passado. E como você falou no outro podcast, falando sobre o nosso inconsciente. Quer dizer, no acúmulo das nossas experiências, nós nem sabemos que tudo está ali, de repente o negócio rebenta em nossas reações, nos momentos e nos incidentes mais inesperados da vida. E aí, quando nos damos conta, uau, o que aconteceu comigo? Por que eu cheguei nesse estado? E tudo tem uma razão, temos que voltar ao passado. Aí talvez isso seja um outro assunto, né? Vem lá para as nossas raízes de rejeição, vem realmente para a autoidentidade, perdemos a nossa identidade. E eu sempre digo que a solução para vencermos as raízes de rejeição é recuperar a identidade em Cristo, ver-nos como Deus nos vê. E eu sinto que devo dizer uma palavra, talvez porque alguém se senta culpado ou condenado, né? Porque a gente fica num estado desse. Vamos dizer, eu era missionária. Olha, e ainda com o título da pioneira dos batistas brasileiros em África. Ui, que peso! Como é que a pioneira dos batistas brasileiros chega a um estado desse, no 3º ano de ministério? Que horror!
que você aprendeu no seminário? Ó, cabeça, não tratou da alma. Por isso é que hoje no nosso instituto eu trato de tudo, espírito, alma e corpo, né? Tem que fazer personalidades restauradas, porque você pode ser muito bom no intelecto, mas estraga tudo com as desestruturas da alma. E quando as pressões chegam, lá vem o esgotamento. Já Essa falei demais. essa parte é uma parte muito importante, a gente vai falar depois nos próximos podcasts um pouco mais sobre essa questão da identidade. Mas nesse eu queria perguntar sobre o burnout, que a gente está falando aqui de esgotamento, burnout. Qual seria, né, a válvula de escape para isso? A gente tem um princípio, né? Deus trabalhou durante 6 dias e no sétimo dia ele descansou, né. Isso é um princípio bíblico. E muitas vezes a gente acha: "Ah, eu posso fazer tudo, né, eu posso trabalhar, eu posso trabalhar, eu posso cuidar da família, eu posso ir da igreja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro". Tem hoje a síndrome da Mulher Maravilha, né, principalmente as mulheres, porque realmente, depois de toda a revolução que nós tivemos feminina, o homem fica mais com a questão do trabalho, fica um pouco com a questão da casa, dos filhos, ajuda um pouco, mas não é aquele pilar, né. Então as mulheres começaram a dizer o quanto elas eram super maravilhas, heroínas, eu acho que vê tanto filme da Disney, né, "Eu sou heroína maravilhosa, posso fazer tudo". Então quer dizer, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que educar os filhos, E ainda ter trabalho. tem que trabalhar, às vezes tem que cuidar do meu ministério, né, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar das pessoas que estão comigo ao meu redor, tem que cuidar da minha família, né, não só a família, núcleo familiar, mas da mãe, do tio, da então a mulher começou a se impor várias questões, né, às vezes por isso eu vejo mais com mulheres do que um homem, existe homem também, mas muitas vezes eu vejo mais em mulher, porque ela realmente se impôs muita coisa. E aí eu queria perguntar para você, qual que seria então a válvula de escape para quem está vivendo esse período de esgotamento? Qual que seria a primeira coisa, a primeira dica que a pessoa deveria fazer para fugir desse esgotamento? Não, se ela já está, tem que parar, não tem como. Aliás, ela tem que, não tem escolha. Às vezes precisa de uma ajuda profissional, certo? Não fique aí se condenando quando precisa tomar aí algum remédiozinho que o psiquiatra receita para equilibrar alguma coisa que está fora de norma ou para ajudar a relaxar. Não fique, porque a ciência está aí, toda a ciência procede de Deus para nos ajudar. Às vezes é necessário um conselheiro, um aconselhamento, um bom aconselhamento, mas qualquer que seja a instrução que venha por parte de um médico, de um conselheiro espiritual ou de um psicólogo, sempre vai dizer que você precisa reorganizar sua vida e entrar com o descanso, já que você falou da palavra descanso. O que nos mata não é o trabalho, é a ansiedade. Deus deu um princípio em relação, vamos dizer, ao cansaço físico, ao esgotamento físico. 6 dias trabalharás e ao sétimo descansarás. Para que haja um renovo de energias, porque um corpo cansado, esgotado, afeta o sono, afeta a mente, afeta a concentração. E o meu próprio espírito se expressa através do meu corpo. Então, temos que buscar o descanso. Mas o que é que traz mais descanso? Reflito muito sobre o que ocorreu na criação. A última criação de Deus foi o homem, no fim do sexto para o sétimo dia. E aí Deus institui o sétimo dia como dia de descanso. Aí eu me pergunto, ó Deus, como é que o sétimo dia era o primeiro dia do homem na terra e tu instituíste este primeiro dia da existência do ser humano na terra como um dia de descanso, se ele nem sequer havia trabalhado? Então, nós temos que buscar o significado de descanso fora do trabalho. Não é o trabalho que nos cansa,
trabalho nos renova. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O que nos cansa, o que nos esgota, são as tensões, as preocupações, o foco errado em problemas, em frustrações, em expectativas não realizadas. Quando Deus separa o sétimo dia para descanso e diz, porque neste dia Deus descansou das suas obras. Descansou como? Deus é Deus, não se cansa, no sentido que conhecemos cansaço. Deus, no sétimo dia, parou de se envolver com a criação, criar coisas, para se envolver com o ser que ele criou, semelhante a ele, numa relação de amor, numa relação de comunhão. Então eu descobri que o real descanso é encontrado no amor de Deus. No momento em que eu mergulho no amor. Deus é amor. Deveria ser a nossa essência. Mas o que é que nos faltou? Faltou amor. Porque eu me esgotei. Porque senti que eu não fui amado, respeitado nas minhas expectativas. Porque não fui contemplada pelo amor das pessoas ou pelo próprio amor de Deus, falta isso, aquilo. Porque quando você pensa no amor divino como Pai, você pensa em cuidado, em proteção, em aconchego. Então, o caminho para sair disso é ter um encontro com o Pai, com o amor do Pai. Porque esse amor que inunda o nosso ser, que nos faz encontrar a raiz da essência, tanto do ser de Deus, como do ser da criação antes da queda. E quando chegamos a Cristo, nós vamos nos reencontrar com este amor. E é este amor que traz refrigério e que muda o nosso foco. Você se sente amado, está passando pelo vale, mas você não está sozinho. Eu não sei andar, mas ele não preciso saber, ele me carrega. Como vou atravessar o vale? Ele está comigo. E onde eu não puder caminhar, ele me levará no colo. E se alguém olhar para as pegadas, verá que só uma pessoa andou, foi ele, porque ele me carregou nos braços durante essa travessia. Quando Paulo diz, por exemplo, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes, por amor, nolo entregou. Quer dizer, o amor de Deus por mim é tão intenso, tão imenso, que Jesus vem para quê? Para restaurar em mim tudo que eu perdi, restaurar a paz, restaurar a alegria, o sentido de viver, a minha identidade. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então, para mim, o descanso está nessa comunhão de amor em que esse próprio amor que ele derrama no meu coração retorna para Deus. Pelo menos, olha, eu lhe confesso, na minha existência de mais de 50 anos de ministério, eu nunca tirei um mês de férias. Mas quantos momentos de descanso eu tenho tido na minha vida, quando eu me tranco e vou fazer um retiro, simplesmente para amar a Deus, para estar com Ele, para comungar com Ele. Eu sou inteiramente renovada, restaurada. E glória a Deus que Ele me ensinou a chegar onde eu estou hoje. Eu não tenho estresse, eu não tenho preocupação. Trabalho de domingo a domingo com prazer, com alegria. Fico cansada no fim do dia, dormi, acordei pronta para a vida, feliz, porque você de experiência em experiência termina chegando ao lugar de descanso. Que ensinamento, né? Que ensinamento maravilhoso. Eu queria finalizar então com Hebreus 4. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, porque não receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram.
pois o que cremos, entramos então no seu descanso. E se você está aí esgotado, cansado, que você possa, com essa palavra, entrar realmente e buscar o descanso de Deus. É o nosso desejo para você. Se conhece alguém que está esgotado, está passando por um período de burnout, de exaustão mental, emocional, compartilha esse vídeo, né? Marca a pessoa e coloca aqui para gente também nos comentários o que você achou desse episódio. E até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês.